No vídeo de hoje nós vamos dar prosseguimento ao que nós fizemos no vídeo anterior. Então, só recapitulando o que nós fizemos no vídeo anterior, nós adicionamos um atributo novo em uma entidade, a Customer Info, então nós adicionamos esse Date of Birth. Nós customizamos também o Enumeration adicionando esse valor novo. E, por fim, nós criamos esse CDB para adicionar a coluna nova na tabela. Então, esse atributo novo nós vamos nesse vídeo adicionar naquela tela de formulário do cliente, no cabeçalho, e vamos adicionar também naquele tela de overview do cliente, aquele grid que eu mostrei no vídeo anterior, e vamos ver como que ficou o nosso novo valor de enumeration no campo que nós escolhemos, que foi o campo categoria. Então, vamos verificar primeiro o enumeration, porque quando nós adicionamos o valor novo aqui e compilamos, ele já tem efeito imediato no campo. A gente não precisa de nenhuma interação pelo Visual Studio, porque isso aqui é tudo simplesmente banco de dados. Então vamos aqui no IFS, vamos na nossa tela de cliente, vamos popular. Então clicando na setinha aqui, nós podemos ver que o nosso valor novo foi adicionado. Se nós lembrarmos o vídeo anterior, nós só tínhamos 3 valores e eles estavam em português. Mas agora com a adição de um novo valor, todo o novo valor ele entra com apenas a tradução em inglês. Então, mesmo que eu logue aqui, eu estou logado na linguagem português Brasil, ele vai trazer aqui o termo em inglês. Só que ele também trouxe os outros termos que estavam em português, também ele trouxe em inglês. Isso nós vamos remediar, nós vamos fazer a tradução desses termos em um outro vídeo, que é a tradução, a gente chama de fazer dicionário, a gente faz a tradução desses termos. Isso se aplica a qualquer uma dessas coisas. Quando a gente adicionar o campo novo aqui no cabeçalho, ele vai ter o label dele, Date of Birth, e ele vai ser, mesmo que eu logue na linguagem que eu estou aqui agora, português Brasil, ele vai continuar com o termo em inglês. Então, a gente precisa depois passar mais que ao dicionário para traduzir esses termos, mas isso vai ficar para um outro vídeo. Então, o valor que nós adicionamos no enumeration foi refletido aqui, então isso aqui está ok. O próximo passo, vamos adicionar o campo aqui no cabeçalho e também como coluna aqui nessa overview de clientes. Então, o primeiro passo vamos clicar aqui no qualquer um dos campos do cabeçalho, informações dos sistemas, e agora nós precisamos saber duas informações. Nós precisamos saber qual projeto nós precisamos modificar, e projeto, eu digo projeto do Visual Studio, porque nós vamos modificar o cliente. Então aqui à esquerda, nós temos aqui o assembly dele. Então aqui nós temos a qual projeto ele pertence. No caso aqui ele está indicando que é da camada Ext. Por que ele está indicando que é da camada Ext? E também aqui a gente pode ver o módulo interp. Então aqui no quadrado da direita nós temos o nome da tela. Podemos ver aqui que ela está com underline Ext no final. Ou seja, essa tela ela pertence, tem tanto uma versão dela no core quanto no Ext, porque a gente tem que seguir uma hierarquia. Primeiro a tela nasce na camada core, ou seja, a tela na camada core ela tem esse nome aqui, só FRM Customer Info. Quando fizer alguma modificação para a localização, que eles tiveram que criar esse underline Ext, eles foram na tela core. Vocês vão ver num passo mais para frente. Eles fazem os mesmos passos. Eles foram lá no core, customizar aquela tela e geraram um Ext. Então a gente tem essa tela em duas camadas, no core e no Ext. Então aqui já tem um exemplo bem importante do que eu vou mostrar. Então a gente já sabe qual é o projeto que a gente tem que pegar do ESD, fazer o download do ESD, e a gente já sabe qual é o nome da tela. Ok, então vamos aqui no ESD que já está aberto. Vamos no módulo, interp, vamos expandir aqui, source, e aqui a gente tem a pasta client. Então a pasta client ela tem todos os projetos de client relativo a esse módulo. Então a gente tem aqui o interp e o interp underline que é do core, temos o interp underline Ext, Ext underline, que é da camada Ext, da localização. E aqui nós já temos, nesse cliente, o underline cust e underline cust underline, que é a camada customizada. Então já teve alguma
customização envolvendo esses projetos. E aqui a gente tem algumas pastas de dependência, porque alguns módulos precisam utilizar algumas funcionalidades que têm dependência de alguma outra DLL, alguma outra tela. Então, com o botão direito na pastinha Client, eu vou acionar Copy to Refresh Work Folder, que ele vai copiar todos esses nós para a minha workspace. Ele vai copiar tudo isso daqui. Então, nesse momento, ele está fazendo um check for browse. Ok, ele já copiou. E por que ele fez dessa forma rápida? Porque eu já tinha feito esse passo anteriormente, de copiar para a minha workspace. Então, se nós checarmos aqui, seguindo o mesmo caminho, a partir do workspace, a gente segue o mesmo caminho do ISD. Então, aqui tem o client e todas as pastas, incluindo, como eu acionei o copy a partir dessa pasta client, ele também inclui os arquivos que estão nesse nó, que são esses três aqui. Então, nesse exemplo, nós vamos customizar essa tela. Então, essa tela ela está no underline X. Então, se nós fôssemos customizar, imagina que não tivesse essa camada cust. O que iria acontecer? Nós iríamos abrir esse projeto aqui do X, que é onde está a nossa tela. Então, nós iríamos abrir esse daqui. E esse projeto ele já tem uma referência ao projeto do Core, ou seja, quando eu vou abrir esse daqui, ele automaticamente já vai abrir na minha solução o projeto do Core. Aqui ele dá alguns warnings. Então podemos ver aqui, eu abri somente o underline X, mas ele também abriu o ponto .interp, porque ele tem uma referência a o projeto interp. Ele tem uma referência direta. Então, que também, se eu não me engano, fica aqui no CSPOD. Então, por isso que ele abriu esse cara em conjunto, porque existe uma dependência. Então, vamos imaginar que não tivesse aqui ainda a camada cust, que é esse carinha aqui. Então, se não existisse, o que nós iríamos fazer? A gente acionar o build, rebuild solution, porque nós precisamos compilar todos os projetos dentro dessa solução. Então, eu vou acionar aqui, rebuild solution. Ele está compilando os dois. Então, primeiro ele está compilando o X, depois ele vai compilar o do Core, o interp. Ok, rebuild com sucesso 2. O que eu iria fazer agora, como nós temos uma opção aqui. Eu vou clicar aqui no Core mesmo, Customize this Project. Então, quando eu aciono essa opção, ele vai criar um projeto na camada Cust. Só que nessa situação, eu já tenho o X, então eu tenho que seguir uma hierarquia. Então, se eu já tenho o projeto Core e já tenho o projeto X, quando eu tenho o X, eu tenho que acionar o Customize this a partir dele. Porque aí o Cust vai referenciar o X e vai referenciar o Core. Ele vai seguir uma hierarquia, ele vai referenciar os dois. Se eu faço o Customize this a partir do Core, ele não vai ter uma referência no X. E isso não pode acontecer. Então, por isso que é sempre importante seguir a ordem. Se não existisse esse projeto na camada X, só existisse o Core, aí ok. Eu posso dar um Customize e gerar meu Cust, porque eu só preciso ter uma referência ao projeto do Core. Mas nessa situação não. Tem que dar o Customize this a partir do X. Então, foi o que aconteceu aqui. Como a gente já tem o Cust, eu não vou acionar essa opção. Eu vou fechar aqui agora e eu vou abrir a partir do Cust. Então, eu vou vir aqui. Podemos ver aqui que no Solution, ó, ele está carregando o Cust, o X e o Interp, o Core. Então, ele tem uma referência. Podemos ver aqui no Cust, ele tem uma referência ao Core e ao X.
porque ele foi customizado a partir do Ext, por isso que ele tem a referência do Ext e consequentemente a referência do core. Isso vai acontecer a mesma coisa para a tela. Então aqui a gente fez o passo de customizar um projeto. Nessa situação ele já existia, mas vocês podem ver que é assim que customiza um projeto, sempre respeitando a hierarquia. Agora, como ele já existe, esse projeto, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma segunda checagem para ver se a tela que nós vamos customizar ela já existe aqui no ISD, que é uma interface gráfica por Harvest. Então, vamos citar se ela já existe no Harvest. Então, vamos expandir aqui e vamos acessar a pasta Forms. Batendo o olho aqui, a gente pode ver que não tem nenhuma FRM Customer Info Underline Cust. Então, essa tela não existe. Então, o que vai acontecer nessa situação? Toda vez que nós adicionamos uma tela nova em um projeto, ele modifica o CSProje, o .csproj. Então, esse arquivo aqui, como ele já existe aqui no Harvest, nós precisamos reservar. Então, só para simular, eu vou vir aqui no cliente que nós estamos atuando, Pacmatic, e vou criar uma package dummy, só para nós podermos reservar. Está criado aqui. Então, vou vir aqui, selecionar os dois arquivos, botão direito Harvest, Checkout for Update. Então, ele vai reservar esses arquivos para a minha pasta como escrita, então eu posso modificar esses arquivos. Ok. Se não existisse esse projeto aqui, eu ia ter acionado o Customize Teas aqui no meu projeto, e isso ia ser arquivo novo que eu ia subir para o Harvest. Mas como eles já existem e eu vou adicionar uma tela nova, uma referência nova no CSProje, eu preciso reservar esse arquivo, porque ele vai ser modificado. E se ele compilar esse CSProje sem a referência do arquivo da tela nova, ele vai dar erro de compilação lá mais para frente, quando a gente realizar o build para a instalação. Que vocês vão ver em outro vídeo como funciona esse processo de build e instalação. Ok. Como nós não temos aqui a nossa tela customizada, nós vamos criar ela aqui. E como nós fazemos isso? Da mesma forma que nós temos que verificar que nós temos que customizar a partir da última camada que existe, no caso aqui a Ext, isso se aplica à tela. Então, se nós voltarmos aqui para o IFS, nós podemos ver que essa tela ela já existe na camada Ext. Então, nós temos que expandir aqui o Forms. Podemos ver que tem a FM Customer Info aqui. Vou dar 2 cliques nela só para abrir aqui e demonstrar. Ainda um tempinho para abrir. Ok, então aqui eu tenho minha tela. Que ela, se nós acionarmos o View Code, podemos ver aqui que ela trabalha com herança. Então essa tela ela está herdando tudo da tela core. Podemos ver aqui que ela está herdando a FRM Customer Info. Então se nós abrirmos aqui no core a pasta Forms, nós temos aqui a FRM Customer Info. Então o que aconteceu? Quando fizeram essa camada Ext, eles vieram aqui na camada Core, botão direito, Customize this item. E aí gerou o da camada Ext. Gerou essa tela da camada Ext e, consequentemente, ele fez isso automaticamente. Ele criou a classe aqui, quando era next no final, referenciando a core. Então, nós temos que fazer aqui, seguir a hierarquia. Então, se já existe a tela na camada Ext, nós temos que vir na tela na camada Ext e dar o Customize this item para criar a tela na camada Cust. Nós não podemos fazer isso diretamente na camada Core, porque o que vai acontecer? Se eu viesse aqui, Customize this item, vou acionar aqui. Isso não é correto nessa situação, mas só para demonstrar. Esse warning costuma acontecer de vez em quando. O que nós temos que fazer nessa situação é... Podemos ver que ele criou a tela aqui, mas nós temos que deletar
Geralmente, quando nós abrimos a tela e acionamos o Customize, tem uma chance alta de sucesso. Mas isso acaba acontecendo e nós não sabemos o porquê. Vamos tentar novamente. Ok, agora funcionou. Então, eu acionei o Customize This na tela diretamente do Core. Então ele criou aqui para nós a tela com underline cust no final. Ele criou na camada cust. Se nós vermos o código dela, ele criou aqui e está referenciando a core. Só que aqui isso causa um problema. Nós temos a cust referenciando a tela do core e nós temos a ext referenciando a tela do core. Quando nós compilarmos mais para frente, lá na instalação e no build, ele vai falar, opa, você tem uma tela no core sendo referenciada por duas. Isso não pode. Isso vai, ele vai estourar um erro no log. Ele não vai deixar compilar. Se nós compilarmos aqui as nossas soluções, ele vai compilar as três. Aqui ele compila com sucesso, mas porque o Visual Studio para ele é simplesmente uma herança simples. São só duas telas diferentes herdando do mesmo lugar, para ele não tem problema. Mas para a compilação do IFS, na framework do IFS, quando ele faz o build, ele faz essa verificação. Então ele vai falar, você tem uma tela do Cust e uma tela do Ext apontando para a tela do Core. Isso não pode acontecer. E aí ele não vai deixar compilar. Então, por isso que é sempre importante seguir a ordem. Então aqui nós temos a tela do já no Ext. Então é nela que nós vamos acionar o Customize This. Então eu vou excluir aqui. Delete. Yeah, ok. E agora eu vou vir aqui na camada Ext, na tela do Ext e Customize This Item. Vamos novamente. Deixa eu fechar. Deixa aberto aqui. Agora funcionou. Então, agora nós customizamos a partir do Ext. Se formos em View Code, podemos ver que o Cust está referenciando o Ext e o Ext vai referenciar o Core. Então, cada um está uma referência de 1 para 1, nesse caso. Então, ele está seguindo uma hierarquia. Quando nós formos compilar lá na frente, não vai ter nenhum problema. E aqui o Cust, ele está herdando do Ext, que está herdando do Core. Então, consequentemente, o Cust está herdando tudo do Core. Porque o Ext está herdando do Core. Então, essa é a sequência que nós temos que seguir. Se não existisse a tela no Ext, só existisse no Core, eu quero modificar, vamos pegar, por exemplo, essa TBW em ComType. Eu quero customizar esse grid. Ele não existe na camada Ext. Aí, ok, eu posso modificar, eu posso customizar a partir da camada Core. Aí não tem problema. Mas, se ele existisse aqui no Ext, o TBW em ComType underline Ext, eu teria que acionar o Customize a partir daqui. Ok? Então, nós temos agora a nossa tela na camada Core. Vou fechar aqui. Isso aqui não interessa mais. Agora que nós temos a tela aqui, nós podemos adicionar nosso campo. E como nós fazemos isso? Nós temos aqui o IFS Development Tools. E vamos no Dataset Toolbox, que ele faz uma conexão com o banco de dados. Então, vamos colocar aqui. Deixa eu mover essas propriedades aqui para cima. Okay. Então, aqui eu vou clicar nesse ícone. Ele vai pedir um Connect To, que é um Access Point, que está aqui no IPR. Esse carinha aqui. Então, ele vai estar conectando na base que nós estamos, na base dev. Então, ele vai pedir usuário e senha. Como se a gente estivesse conectando no IFS. E aqui ele recupera, ele mostra a view que está associada a essa tela e todos os campos nessa view. Então nós podemos ver que tem o nosso novo campo aqui, CDate of Birth.
Se nós expandirmos aqui, tem as informações do commits da view, os flags, o tipo de dado, o label que ele vai montar, o prompt dele. Então, se nós clicarmos aqui e arrastarmos ele, selecionar aqui, agora foi. Então, se clicarmos e arrastarmos ele, ele automaticamente vai gerar um label para nós, que é baseado no prompt aqui. Por isso que no último vídeo nós modificamos para ele não colocar o C no começo, que aí ele já nasce com o label corretamente. E ele já adiciona o nosso campo. Então, vou aumentar ele um pouco aqui. E se nós clicarmos nele, formos em propriedades, ele já define algumas coisas por padrão. Então aqui o IFS ele segue uma certa nomenclatura de campos. Então esse campo aqui ele é um data field, que é um campo que nós podemos ou não modificar, mas é um campo de dados, de dado que é possível fazer uma modificação desde que ele seja habilitado para tal. Então aqui ele começa com df de data field. Aqui é o tipo do campo, então ele é um campo data, então por isso que colocou d de date. Poderia ser um campo texto, que é string, ele ia colocar s. Poderia ser um campo numérico, que é number, ele ia colocar n. E aqui é o nome do campo, c date of birth. Então essa é a nomenclatura que ele segue aqui. Aqui nós podemos, vamos aqui no F1, que fica mais fácil de visualizar. Aqui são as informações que ele recupera a partir do commits da view. Então ele já sabe que é um campo data, então ele já coloca o field format como date, o data type como datetime. Ele sabe que o SQL column, a coluna que ele tem que apontar na view é o C date of birth, então ele já automaticamente coloca aqui. E por causa dos flags na view, ele já sabe que esse campo é inserível, que quando a pessoa der um novo na tela, ela pode informar a data de nascimento. E também é possível atualizar esse campo. Então ele já automaticamente seta por todas as informações, todas essas propriedades, porque ele recuperou aqui do commits da view. Então você pode setar tudo pela entidade e simplesmente só arrastar o campo na tela que ele vai fazer tudo automaticamente. E como que ele enxergou essa view aqui? Porque essa view pertence à tela. Então se eu clicar aqui em cima, a gente tem as propriedades da tela. Então aqui na F1 a gente tem a Logical Unit, que é a entidade nossa, Customer Info. Nós temos aqui a View e a Package. Então foi daqui que ele tirou essa informação, que ele sabe, eu tenho que olhar essa View e demonstrar esses campos, e esses campos que podem ser adicionados aqui. Então nós adicionamos aqui o nosso Date of Birth no cabeçalho. Vamos fazer o mesmo na tela de grid. Então vamos aqui no Solution Explorer, vamos no IFS, ver qual é o nome da tela e qual projeto ela pertence. Então aqui, por exemplo, nós podemos ver no assembly dela que não tem Action, então ela está no Core. Então essa tela ainda não foi customizada, podemos ver aqui que não tem nenhum underline Action também. Então essa tela está no Core ainda. Então aqui nós podemos customizar a partir do Core. Então o projeto que nós estamos é o mesmo, não tem nenhum underline no final. Então vamos pegar o nome aqui, TBW Customer Info Overview. Então vamos subir aqui, TBW Customer Info Overview, ela está aqui. Então não tem ela no Action, eu posso customizar diretamente daqui. Vamos abrir ela, para ver se a gente evita aquele erro. Customize this item. Ok, então gerei minha tela, meu grid, minha TBW da camada Cust. Então, se nós formos aqui, ela está aqui. E os mesmos passos, como o Dataset Toolbox já está aberto aqui, ela possui a mesma view, então ela já está aqui. Vamos adicionar essa coluna no final. Então, vamos pegar e arrastar. Colocar aqui no final. Então, mesmos passos. Da mesma forma que nós fizemos aqui no formulário, nós fizemos aqui no nosso grid, para adicionar um campo. E também para customizar a tela.
Feito isso, vamos fazer um build somente no nosso projeto Cust agora, porque é só nele que nós estamos mexendo. Buildou com sucesso, ok. Agora nós vamos fazer o segundo passo, que é gerar o dicionário. Então, aqui quando nós acionamos essa opção, ele vai mostrar para nós quais são os projetos que estão na nossa workspace. Então, ele vai listar todos os CS Proj. Aqui nós costumamos acionar esse checkout para marcar todos. E ele vai pegar cada um desses projetos e gerar uma DLL. E essas DLLs, elas ficam aqui na... Vamos botar aqui. Elas ficam aqui na Deploy Files. Então ele pegou os nossos CS Proj, gerou DLLs dela, e podemos ver aqui que ele também pegou as nossas telas que acabamos de customizar. Então aqui nós temos na camada Cust 2 novos formulários e 3 formulários estendidos. Então 2 desses 3 aqui é o que nós acabamos de customizar, que é o FRM Customer Info e o TBW Customer Info Overview. O segundo passo é selecionar as telas que nós acabamos de customizar e acionar Start Presentation Object Scan. E por que isso? Porque no IFS existe uma camada de segurança. Então, os usuários eles precisam ter acesso às telas. Como nós acabamos de gerar essas duas telas, elas ainda não estão no repositório de segurança, que fica no banco de dados, e a gente chama isso de presentation. Então, essas duas telas ainda não estão no repositório de segurança, então elas não vão aparecer na aplicação. Quando a gente tentar abrir o IFS, posso até fazer aqui como exemplo, o IFS já vai entender que existem essas telas, só que não existe permissão para essas telas. Então vou dar um Start aqui, para nós acessarmos o IFS através do Visual Studio. Aqui ele também pede o Access Point. Então aqui nós estamos abrindo o IFS para o Visual Studio. Então tudo que nós fizermos aqui vai ter impacto nesse IFS aqui. Então aqui, podemos ver aqui, vamos fazer uma comparação. Aqui nós temos a tela de cliente e o overview dela, clientes. Só que se nós vermos aqui agora, na pastinha Customer, só tem essas duas telas, que são essas daqui, essas duas. Essas outras duas sumiram. Então foi o que eu citei. Ele já está entendendo que já existem as telas da camada Cust, só que ele não está demonstrando porque ainda não está no repositório de segurança. Até mesmo para esse usuário, que é o usuário administrador, a gente chama de usuário owner, ele mesmo, assim, mesmo para o owner ainda não está aparecendo porque não está no repositório de segurança. Então, por isso que nós precisamos executar esse passo, que é o de escanear as telas para o Presentation, Start Presentation Object Scan. Então, selecionamos as nossas duas telas. Vamos fazer o login. Porque o Presentation é realizado através da aplicação. Então aqui ele lista todos os módulos. Nós vamos no módulo que nós estamos trabalhando. E na camada que nós estamos trabalhando, no caso aqui é Cust, botão direito Start Scan. Então ele vai escanear as assemblies só da camada Cust. Escaneou, ok. A gente vai Transfer to Live Repository, que é a transferência por repositório que eu citei, que fica no banco de dados. Ele já realizou a transferência, podemos ver aqui que a gente consegue ver o log de transferência, caso a gente necessite. A mesma coisa para o scan, a gente pode ver o log dele, caso a gente precise. E por fim, como nós acabamos de adicionar
essas telas no repositório de segurança, nós precisamos vir aqui nessa opção do navegador, Refresh Server Cache, e selecionar Security, para fazer um refresh na segurança. Então eu vou fechar agora e vou simplesmente fazer o Start. Porque quando ele faz o login, ele vai recuperar as informações de segurança. E agora essas duas telas estão no nosso repositório de segurança. E quando nós fazemos esse scan, ele automaticamente já adiciona essas telas para o owner. Se fosse um outro usuário comum, esse usuário estaria vinculado a um conjunto de permissão e precisaria dar um acesso para ele nessa tela. Mas nessa situação, para o owner, ele já adiciona automaticamente. Então, se nós formos aqui, no mesmo caminho, podemos ver que nós temos as telas aqui de volta e com o nosso campo adicionado, Date of Birth. Então vou pular aqui. Se eu der 2 cliques, como ele é um campo do tipo data, ele automaticamente monta esse user control para nós. Essa funcionalidade de demonstrar um calendário e a gente poder selecionar uma data. Então vou colocar aqui qualquer data. Salvei. Então, nosso campo está funcionando como ele deveria funcionar. A mesma coisa aqui, Customers. Então aqui eu posso fazer a mesma modificação. Então, nós adicionamos o nosso campinho aqui. Tanto aqui quanto naquela tela de grid. Então, por isso que é importante seguir esse passo sempre que tem uma tela nova. Ou se tem alguma... não somente uma tela nova, mas, por exemplo, se nessa tela aqui ela já existisse e eu acrescentasse uma... Vou dar um stop aqui. Por exemplo, nesse campinho aqui, eu viesse aqui nas propriedades e colocasse uma love diferente aqui. Colocasse uma love diferente. Então, seria uma nova referência a uma view do banco de dados. Então, tudo que a gente faz em relação a banco de dados aqui no Visual Studio, no código eu adicionei uma chamada com uma procedure nova. Eu mudei aqui a love, coloquei uma view diferente, que não existia nessa tela ainda. Por exemplo, aqui no nome ele não tem love, eu adicionei uma love aqui, que nessa tela aqui não existia ainda, então é uma referência nova. A gente tem que escanear o presentation porque ele vai adicionar no repositório de segurança. Porque tudo em relação a banco, ele adiciona nesse repositório de segurança. Então, quando tiver uma tela nova, tem que fazer o build, para ele compilar com sucesso, tem que gerar o dicionário, para ele gerar a DLL, e assim fazer o presentation object scan. E aí ele vai puxar essas informações das DLLs e vai conseguir adicionar com sucesso no repositório. Então, no vídeo de hoje, nós atingimos nosso objetivo, que foi ver se o valor que nós adicionamos no enumeration foi adicionado com sucesso aqui. Podemos ver que sim. E, por fim, nós adicionamos o nosso campo novo, tanto aqui no formulário, quanto no nosso grid. Então, no próximo vídeo, nós vamos trabalhar mais agora com o .plsql. Nós vamos fazer um override e overtake envolvendo esse campo novo. Vamos fazer algumas ações em cima desse campo para nós vermos como nós trabalhamos com override e overtake com objetos existentes no IFS. Até a próxima. Obrigado.